Olá pessoal, bem-vindos a esta videoaula de resolução de exercícios de elementos de máquinas. Nesta videoaula iremos calcular o fator de concentração de tensões estática na seção escalonada deste eixo, bem como determinaremos o fator de concentração de tensão à fadiga KF também nessa seção e por último calcularemos o fator de concentração de tensões à fadiga aplicado a tensões médias, KF médio. Ok? Este eixo, né, é um eixo que encontra-se submetido a um momento fletor, MF. Ele é um eixo escalonado e apresenta um escalonamento de D igual a 20 milímetros para D igual a 10 milímetros. E ele possui um raio de arredondamento nessa região de 2 milímetros. Este eixo, esta peça, ela é confeccionada em aço e apresenta então um fator de sensibilidade ao entalhe Q igual a 0,8. Para resolvermos este exercício, iremos utilizar, por exemplo, gráficos que são ilustrados na literatura, como por exemplo esse que encontra-se no livro do Norton de projeto de máquinas. Por exemplo, esta figura então, ela permite calcular o fator de concentração de tensões estático, para uma peça submetida a um momento fletor, ok? Então, para começarmos a resolver esse problema, observem que nós precisamos então, iremos utilizar esse gráfico e precisamos inicialmente calcular a relação Dzão sobre Dzinho e também calcular a relação entre o raio de arredondamento e o diâmetro menor desta peça. Para isso, então, vamos começar a resolver o problema, ok? Então, num primeiro momento, faremos a determinação do fator de concentração de tensão estático usando aquele gráfico, ok? Para isso, inicialmente, será necessário que nós determinamos a relação Dzão sobre Dzinho. No nosso problema, o diâmetro maior é 20 milímetros, 20 milímetros, e o diâmetro menor é igual a 10 milímetros. Então, desta relação, tiramos que a relação D sobre Dzinho é igual a 2. Também iremos precisar da relação raio de arredondamento sobre o diâmetro menor. No nosso caso, o raio de arredondamento ele vale 2 milímetros. Dividindo pelo diâmetro menor, que é 10 milímetros, teremos uma relação R sobre D igual a 0,2. Com essas duas informações, nós iremos então no gráfico. Vamos então localizar no gráfico os respectivos valores. Observem então que nesse problema, nós temos os seguintes elementos. Essa curva que está aqui, ela representa a relação Dzão sobre Dzinho igual a 2, E aqui nós temos a relação R sobre D igual a 0,2. Então observem que nesse ponto 0,2 e para essa curva que representa, vamos ver aqui, esta é a terceira curva, 1, 2, 3, representa essa curva aqui, Se nós prolongarmos aqui a intersecção, então, 0,2 até aquele ponto. E também, e também rebatemos para cá. Veremos então que o nosso fator K é aproximadamente 1,42. Ok? Então, vamos anotar aqui que o nosso valor do K estático
Kt igual a 1,42. Ok? Esse valor, então, refere-se ao fator de concentração de tensões estático, Kt. Ok? A partir dele, então, nós iremos para a segunda parte do problema, que é determinar o fator de concentração de tensões, a fadiga, Kf. Transformar o fator estático em dinâmico. Para resolver este exercício, este item, será necessário, então, utilizarmos as equações que transformam o fator de concentração estático em dinâmico. Para isso, a gente vai usar essa expressão Kf igual a Q, que representa a sensibilidade ao entalhe, vezes Kt menos 1 mais 1. Essa expressão, então, vou colocá-la aqui. Kf é igual a Q, que multiplica Kt menos 1 mais 1. Q representa o fator de sensibilidade ao entalhe. Fator de sensibilidade ao entalhe. E nesse problema ele já foi dado e ele representa 0,8. No entanto, nós podemos encontrar na literatura tabelas como essa aqui, onde podemos encontrar para diversos materiais, podemos encontrar o fator de sensibilidade ao entalhe. Nesse caso aqui, uma tabela que identifica alguns materiais e uma faixa de variação para os valores do fator de sensibilidade ao entalhe. Ok? No nosso caso, possivelmente um aço estaria dentro dessa faixa aqui, ó, ok? 0,55 a 0,85, então foi dado 0,8. E aí então, usando essa expressão, nós iremos transformar então o fator estático em dinâmico, ok? Então, como é que nós vamos fazer isso? Kf é igual a 0,8 vezes o Kt, que representa, então, nós determinamos do gráfico 1,42, menos 1, mais 1. Ok? Então, nesse caso, Kf será igual a 0,8, que multiplica 0,42, mais 1. Ok? Então, a partir desse ponto, faremos o cálculo. Usando então aqui a calculadora, 0,8 vezes 0,42 é igual a 0,36, mais 1 vai nos dar o valor de Kf 1,336. Então, Kf igual a 1,336. Estou usando todos os valores da calculadora aqui, ok? Bom, este é o fator, então, que será usado, por exemplo, nos cálculos que envolvem cargas dinâmicas, ou seja, fadiga. No entanto, nos cálculos que envolvem fadiga, nós também teremos que determinar o fator de concentração de tensões aplicado a tensões médias. Então, o item C deste nosso problema, ele se refere então ao fator, o item C, ele se refere então ao fator, de concentração de tensões,
de tensões aplicado a tensões médias. Esse fator, então, é o fator Kf médio. E para determinarmos este fator, também vamos utilizar expressões da literatura, como também essas aqui propostas pelo Norton, né, que nos fornecem relações para a tensão, para o fator de concentração de tensões médio, a fadiga médio, né, vinculado com algumas relações. São 3 relações. Se o Kf vezes a tensão máxima aplicada sobre o local é menor que a tensão de escoamento, a gente usa essa expressão aqui. Se o Kf vezes o módulo da tensão máxima é maior do que a tensão de escoamento, a gente usa essa expressão. E, caso contrário, nessa última expressão, Kf médio igual a 0. No entanto, geralmente, para a maior parte dos casos, né, o que vai acontecer é o primeiro caso, é esse aqui, ó, Kf médio igual a Kf. Assim, neste caso, para resolvermos este problema, simplesmente então faremos essa relação. Então, Kf médio é igual a Kf. Estamos admitindo essa relação. E aí então temos que o Kf médio será também igual ao já calculado anteriormente, que é 1,336. Assim então temos os 3 valores, né? O primeiro, tirado diretamente do gráfico, que corresponde ao fator de concentração de tensão estático. O segundo, que é o fator de concentração de tensões à fadiga, o Kf. E o terceiro, então, o fator de concentração de tensões aplicado a tensões médias, Kf médio. Ok? Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.